Ezequiel 28, a partir do versículo de número 14, do 14 até o 17, 28 de 14 a 17. Vamos ler de uma forma alternada. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Os irmãos. Versículo de número 16, nos diz assim: Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Versículo 17. Amém. Senhor, nós queremos te render graças mais uma vez pela facilidade da leitura da tua palavra, pela liberdade da leitura da tua palavra, Senhor. Te suplicamos também neste momento pelos países onde a tua palavra é proibida de ser lida assim, de uma forma bem espontânea, ó Senhor Deus. Guarde os teus servos, onde quer que eles estejam, ó Senhor Deus, aqueles que estão anunciando também e proclamando a tua palavra, ó Senhor. E agora, Senhor Deus, que a tua palavra nesta noite caia sobre os nossos corações, ó Senhor, como um bálsamo. Que possamos entender, ó Senhor, e sairmos daqui consciente daquilo que nós ouvimos e recebemos de Ti. Fale a cada um dos Teus servos, não através de mim, ó Senhor, mas através do Teu Santo Espírito, ó Senhor. Que Teu Espírito Santo fale ao coração dos Teus servos, ó Senhor. Que eu seja apenas um veículo, ó Senhor Deus, uma ferramenta viva em Tuas mãos neste momento. Mas que quem com certeza realizará a verdade, realizará tudo o que é de bom na vida dos Teus servos, será sem sombra de dúvida o Espírito Santo. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar? Tão logo os irmãos, ou chegue alguém do Ministério de Louvor, eu os irei convidar a estarem conosco aqui. Irmãos, o nosso assunto nesta noite é sobre as colheitas da obediência. As colheitas da obediência. Quando nós começamos a obedecer, tudo funciona de uma forma magnífica em nossas vidas. Quando nós desobedecemos a lei do país, nós corremos um risco de sofrermos consequências. Quando desobedecemos a lei do país, corremos o risco de sofrermos consequências. Quando nós desobedecemos aos nossos pais, nós corremos um risco também de termos ou de sofrermos uma consequência. Mas quando nós desobedecemos a Deus, é certo uma consequência. As leis do país é um risco, se você desobedecer. Aos pais é um risco, se você desobedecer. Mas quando nós desobedecemos a Deus, é certo. De acordo com a carta aos Gálatas, é certo que você sofrerá consequência. Por isso, é muito e por demais importante que nós sempre estejamos assim atentos o que o Senhor quer falar a cada um de nós, sempre atento ao que o Senhor espera de cada um de nós. A rebeldia não é uma virtude de Deus para as nossas vidas. A rebeldia não é uma virtude de Deus para as nossas vidas, mas é o pecado. É o pecado. Então, a rebeldia não é uma virtude de Deus para as nossas vidas.
mas é um pecado. E como consequência dessa desobediência, os irmãos leram juntamente comigo o que aconteceu. Ele era um querubim ungido, e ele foi expulso. E só que com ele não veio sozinho. Muitos outros que acompanharam na desobediência também saíram junto com ele, foram expulsos junto com eles. E quando eu começo a observar alguns assuntos aqui, nosso Deus nos chama para a obediência e nos faz promessa. Ele chama cada um de nós para a obediência e nos faz promessa. Em Isaías, eu não passei para o João, mas em Isaías, João que nos ajude, né? Mas em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20, se João puder colocar para nós, talvez estejamos lendo um pouco mais adiante esse versículo. O nosso Deus nos chama à obediência e nos faz promessa. Em Isaías 1, 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão melhores frutos desta terra. E o versículo 20. Versículo de número 20. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. O Senhor é quem fala. Então o que ocorre em muitas situações é que nós estamos mais propensos a desobedecer do que a obedecer. A desobedecer a tudo e a todos quanto é contrário à nossa maneira de entender. Se é contrário à minha maneira de entender, então eu desobedeço. Se é contrário à minha ideia, ao meu pensamento, eu sou contrário. E isto é um direito que nós temos de não concordar com algumas coisas. É um direito que nós temos. Mas precisamos ter muito cuidado na desobediência. A desobediência, ela gera consequência. Gera consequência a nível terreno e gera consequência a nível celestial também. Então é necessário que estejamos sempre, mas sempre mesmo, a obedecermos ao Senhor. Porque a obediência gera vida. A obediência gera vida, mas a desobediência gera morte. Obediência gera vida, mas a desobediência gera morte. Principalmente quando nós estamos falando a respeito de reino de Deus, quando nós estamos falando a respeito de salvação, quando nós estamos falando a respeito do Filho de Deus. Quando eu coloco no meu coração em receber a Jesus como meu Salvador, eu estou sendo obediente. Então isto gera vida. Mas quando eu me recuso a recebê-lo, a receber a Jesus como meu Salvador, isso gera morte. Isso gera morte. Então a obediência é algo muito importante para cada um de nós. É impressionante que quando nós começamos a observar essa palavra obediência, eu pedi ao irmão João, eu estava aqui pesquisando, e pedi ao irmão João que escrevesse, vê se chega um pouquinho mais para lá, João, para que os irmãos possam entender, ler a palavra completa ali. Isso, João. Observe aquela palavra ali. Upakoe, está no grego, ok? Está no grego. Poxa, pastor, eu não vim aqui para aprender grego, mas só para você entender um pouquinho. Upakoe, obediente. Upo é sujeito a. Akuo é um verbo, é ouvir. Ouvir. Então nós temos ali sujeito a ouvir. Então obedecer é sujeito a ouvir. Na conversa, na nossa oração para com o Senhor Deus, o Senhor tem muito mais a falar a cada um de nós. Quando você está orando a Deus, Ele tem muito mais a falar a você do que você a Ele. Ele tem muito mais a falar a você do que você a Ele. É impressionante que em algumas situações, nós oramos, Senhor nosso Deus, muito obrigado, terminei a oração, pronto, levanto e vou embora, ou então eu vou dormir, saio para alguma atividade. Mas o importante é nós pararmos, após a nossa oração, nós pararmos para sentir verdadeiramente Deus falar ao nosso coração, dentro de uma possibilidade, dentro de uma condição. E você terminou a oração, pare, deixa que Deus falar agora. Porque a oração nós falamos que é um diálogo. E muitas das vezes nós tornamos um monólogo. Só nós falamos.
E não permitimos que Deus fale. Quando Deus começa a falar, você vira as costas e sai. Então, em todas as oportunidades, acabou de orar, vamos esperar, vamos sentir Deus falar ao nosso coração. Porque certamente Ele tem algo muito importante a falar a você. Algo muito mais importante daquilo que você está falando a Ele. Muito mais importante. E de repente na oração, nós estamos talvez realizando alguma coisa que seja assim, não esteja em acordo com a palavra do Senhor. E através dessa parada, desse tempo para ouvir a Deus, ouvirmos ao Senhor Deus, Ele tem a resposta para as nossas orações e tem a orientação para os nossos questionamentos. Então por isso que é muito importante. De repente, através da nossa oração, nós estamos fazendo alguma coisa em desobediência à palavra do Senhor. Mas quando eu paro e começo a ouvir a Deus, sentir Deus falar ao meu coração, mas para isso é necessário uma intimidade muito grande. É necessário que você, procure se conectar cada vez mais com o Senhor Deus, cada vez mais. Observe que num sinal de Wi-Fi, quando você está próximo ali, aquele receptor, quando está pertinho dele, você consegue ter um sinal excelente. Um sinal excelente. Mas a partir do momento que você vai se afastando, por exemplo, aqui para mim, eu estou só com um pontinho na minha torre, eu estou com um pontinho do Wi-Fi, da internet lá de baixo. Então, à medida que eu me aproximo mais do Senhor, a força é bem maior que Ele vai colocando em nossas vidas. É um poder bem mais forte, um poder bem superior, à medida que eu vou me aproximando dEle. Então, para que eu possa ouvir ao Senhor, para que eu possa sentir o Senhor falando diretamente ao meu coração, é necessário que eu esteja linkado, que eu esteja ligado, que eu esteja plugado a Ele. Eu tenho que estar ali bem pertinho. Não adianta eu estar, eu sou um cristão, eu estou ligado ao Senhor, mas eu estou longe lá daquele receptor. Estou longe lá do aparelho que transmite a minha ligação para com Ele. Então, queridos, as colheitas da obediência. Eu quero começar lendo alguns versículos. E o primeiro versículo que vem falando aqui sobre desobediência está aí no Salmo 128, versículo de número 1. João vai colocar para nós ali, ok? Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Observe que essa palavra aqui, feliz, no Antigo Testamento, você encara como uma real felicidade. Mas quando você traz para o Novo Testamento, é muito mais do que feliz. Muito mais do que feliz. É uma felicidade completa. No Antigo Testamento é uma felicidade completa, mas no Novo Testamento te coloca assim de uma forma muito mais clara sobre a respeito de felicidade. Então aqui no Salmo 128 fala como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Para que eu possa andar nos caminhos do Senhor é necessário uma obediência. Eu sei, eu tenho uma convicção que é muito difícil, praticamente impossível você não errar. É praticamente impossível. Porque todos nós estamos sujeitos a um erro. Não existe uma pessoa na face da terra que fale assim, hoje eu não pequei. Ontem eu não pequei, porque todos nós pecamos. E quando eu falo que eu não peco, quando eu falo que eu não pequei, isso me torna mentiroso, segundo a palavra do Senhor. Um outro versículo que nos fala a respeito de obediência, fala, como filhos obedientes, 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Maus desejos de outrora, deixa eu terminar só o versículo aqui, quando viviam na ignorância. Então não posso me deixar moldar pelos desejos de outrora. Este outrora é antes de conhecer ao Senhor. Agora nós somos novas criaturas. Agora nós somos totalmente diferentes. A palavra nos diz que aquilo que está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora nós somos novas criaturas. Mas só que parte de nós, às vezes, fica preso à velha criatura.
E nós precisamos estar sempre atento, sempre atento. Quando o velho homem quiser ressurgir, pedimos: Senhor, me ajude, me ajude. Porque a alma se converte, mas o corpo não. O corpo não se converte. A alma se converte, mas o corpo não se converte. Dê uma brecha para ver como é que o inimigo vai aproveitar dessa oportunidade, para ver o que ele vai fazer, a arruaça que ele vai fazer. Então, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Que ignorância é esta aqui? Não é uma pessoa rude, mas pela falta do conhecimento da palavra. Antes nós não conhecíamos a palavra. Hoje nós temos um conhecimento da palavra. Hoje nós sabemos o que agrada ao Senhor e o que desagrada ao Senhor. Então, quando fala aqui de outrora, quando viviam na ignorância. 1 Pedro 1,14. Em Ezequiel 28,17, parte do versículo que nós já lemos, nos diz assim: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. A Bíblia nos diz que ele era o mais lindo, mais bonito dentre os querubins, mais lindo. Então o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o tirei para a terra. Esse acraseado é para a terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Em Apocalipse 12, versículo de número 9, também nos fala assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra, ou para a terra. Tito 3,3 nos diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Então observe que houve um tempo em que nós também éramos insensatos. Quando fala aqui que houve um tempo, porque ninguém pode dizer aqui, ninguém pode dizer nesse momento o seguinte: nasci cristão. Ninguém nasce cristão. Ninguém nasce cristão. Ninguém nasce salvo. Apesar de que nós entendemos perfeitamente que até você chegar à idade da razão, Deus não leva em conta o que uma criança faz. Mas a partir do momento que você chega à idade da razão, você já é cobrado disso. Então houve um tempo em que nós éramos insensatos e desobedientes. Por isso que eu sempre falo, eu creio que eu mencionei na mensagem de domingo à noite, e falei que é um risco nós acostumarmos os nossos filhos na igreja. A ideia não é acostumar os filhos na igreja. Vamos, porque lá tem uma salinha, porque sei lá você vai ficar brincando, porque lá você vai ficar junto com as outras crianças. Vamos porque você vai gostar, é um lugar bom. E começarmos a mostrar atrativos para os nossos filhos na salinha, sem que as professoras e os pais também cooperem para que essa criança entenda o plano de Deus na vida daquela criança. Então, irmãos, é muito importante quando nós começamos a ler esse texto, esse versículo aqui em Tito, capítulo 3, versículo 3, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Toda espécie de paixões e prazeres. Isso está em Tito, capítulo 3, versículo 3. Nós éramos escravos das paixões e dos prazeres. Mas a partir do momento em que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, essas paixões e esses prazeres têm como ser controlado. Tem como ser controlado se nós colocarmos nossas vidas diante do Senhor, diante do altar do Senhor. Senhor, me ajude. Senhor, me dê força. Senhor, me dê condições de resistir. Me dê condições. Porque se nós dermos assim um espaço, o inimigo faz uma festa. Ele vai fazer uma festa. Os tempos de rebeldia da velha natureza terminaram. Amém por causa disso. Os tempos de rebeldia da velha natureza terminaram. O que eu quero dizer com isso, que eu estou colocando para os irmãos, que cessou
a partir do momento em que você aceitou, a partir do momento que nós recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador, a rebeldia da velha natureza terminou. Agora nós vivemos assim num outro nível. É por isso que as pessoas costumam dizer lá fora: você quer dar uma de santinho, você quer mostrar que você é diferente. Realmente nós somos diferentes, porque o tempo da rebeldia, da velha natureza, já terminou. Nós agora procuramos fazer a vontade de Deus, não as nossas próprias vontades. Quando nós procuramos fazer as nossas próprias vontades, nós sofremos consequências. É certo quando nós desobedecemos ao Senhor. Em Isaías, conforme lemos anteriormente, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20, nos fala desta forma: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Duas situações: obedecer e se rebelar. Se eu estiver disposto a obedecer ao Senhor, eu terei consequências na minha vida. Consequências essas são as promessas, quero dizer, as promessas do Senhor se cumprirão em minhas vidas, se eu estiver disposto a obedecer. Porém, se eu me rebelar, certamente virão riscos sobre a minha vida. As coisas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus, mas quando eu ouço e pratico o que Deus fala comigo. Só relendo: as coisas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus, mas quando eu ouço e pratico o que Deus fala comigo. É difícil, porém não é impossível. Nós temos que nos esforçar ao máximo. A Bíblia nos diz, principalmente no Novo Testamento, que Satanás ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Basta uma oportunidade dada por nós, basta nós darmos assim uma legalidade a ele, e fará com certeza coisas desastrosas em nossas vidas. Então, as coisas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus, mas quando eu ouço e pratico o que Deus fala comigo. O que Deus tem falado ao teu coração? O que Deus tem falado a você? O que Deus tem falado a você? Será que Deus tem falado assim: Cláudio, você vá por esse lugar aqui e me mostra um lugar errado? Não, ele procura me mostrar o lugar certo dentro da palavra dele, dentro da comunicação que eu tenho com ele, ele tem comigo. Ele procura me colocar no caminho certo. Você vai por aqui, porque por aqui é o local correto para você. Agora, a chave é a obediência. A chave para sermos bem-sucedidos, a chave para nós recebermos e lançarmos mão do melhor desta terra, a chave é a obediência. É o que nós estamos falando desde o princípio. Um versículo nos fala assim: quem é a minha mãe? Jesus falando: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aí estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras do Senhor Jesus. As pessoas estavam falando para ele assim: vai lá fora que a tua mãe está lá, teus irmãos estão lá fora. Ele falou assim: quem são meus irmãos? Porque ele sabia perfeitamente que naquele momento ali, ele estava a serviço do reino, a serviço do Pai. E ele não estava querendo desobedecer ao Pai. Ele estava em plena obediência ao Pai, embora fosse filho de Deus. Ele estava em plena obediência. Agora imagine nós. Vamos olhar assim para a palavra, vamos olhar para as orientações do Senhor através da palavra do próprio Senhor. Falar assim: isso aqui, bem, eu discordo do que está aqui na Bíblia. Eu discordo desta parte aqui. Na minha concepção, na minha ideia, na minha maneira de pensar, isso aqui é uma outra forma, tem que ser visto de uma outra forma. Na minha exegese, na minha hermenêutica, na minha interpretação, isso aqui não está de acordo com a Bíblia. Então tem que ser do jeito que eu quero. E quando eu penso que tem que ser do jeito que eu quero, eu estou indo na contramão da palavra do Senhor.
Eu estou sendo desobediente ao Senhor. Aí, pela folha que os irmãos receberam, vamos começar a preencher. O discípulo obediente recebe em sua vida algumas coisas. Por exemplo, a provisão pelo trabalho. Essa é a parte para nós preenchermos aí. A provisão pelo trabalho. E aí nós observamos dentro desse versículo 2, na parte A, diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho. Você comerá do fruto do seu trabalho. Então, uma das coisas que o Senhor Deus dá àqueles que são obedientes, aqueles discípulos que são obedientes, é a provisão pelo trabalho. Isso não é uma máxima, mas isso está registrado na própria Escritura. Registrado na própria Escritura, que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado. Interessante que esta semana eu recebi um vídeo, pelo WhatsApp, um homem mal vestido, maltrapilho, dava a entender que ele era um pedinte, e ele foi narrando todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Falou um por um, na ordem, certinho, na sequência. Antigo Testamento, Novo Testamento, e foi até chegar em Apocalipse. E depois ainda citou alguns versículos bíblicos. E também falava sobre ele, a referência daquilo que ele estava falando. Então o importante não é apenas você conhecer. Conhecer é importante. Mas o mais importante, além de conhecer, é obedecer. É obedecer. Algo que eu já falei, os irmãos estão assim, cansados ou exaustos de tanto ouvir eu falar aqui na igreja, que no alfabeto de Deus existem 4 letras no alfabeto de Deus. O-B-D-C. 4 letras. A partir do momento que eu sou obediente à palavra do Senhor, a partir do momento que eu sou obediente ao Senhor, eu vou desfrutar do melhor desta terra, porque Ele quer e tem a oferecer a cada um de nós o melhor desta terra. No ponto de número 2, a gente fala assim para os irmãos preencherem. Um outro fator que nós recebemos da parte do Senhor, na parte de discípulo obediente, é a alegria pela satisfação. Observe que ele diz aqui: e será feliz. E será feliz. Acabamos de ouvir agora: vem o temporal, vem os dias maus. Mas quando você está firmado na rocha, isso não te desestrutura 100%. Você tem uma esperança, você tem uma segurança. Quando você fala assim: estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes. Então, quando nós ouvimos e obedecemos a palavra do Senhor, há alegria pela satisfação, a satisfação de sermos um servo do Senhor, a satisfação de sabermos que Ele irá suprir todas as nossas necessidades, estará nos ajudando em todas as dificuldades. No número 3 nos diz ainda, a abundância pela prosperidade. Abundância pela prosperidade, a ser preenchido também. No versículo 2, na parte C do versículo, fala: e próspero. Essa prosperidade aqui é em todos os sentidos, irmãos. Não leve apenas para o lado financeiro. Não leve apenas para o lado financeiro. Você pode ser próspero em muitas áreas na sua vida, incluindo a área financeira. Mas você pode ser próspero em muitas áreas na sua vida. Em muitas situações dentro da sua vida, você pode ser próspero. Então, quando ele nos fala aqui, a abundância pela prosperidade, são promessas do Senhor para os seus filhos. E quem são os filhos do Senhor? Somos nós. Então Ele faz essa promessa a cada um de nós. Ele não faz essa promessa somente para meia dúzia, somente para uma dúzia, somente para uma centena de pessoas, 1000 pessoas. Ele não faz essa promessa para um grupo específico de pessoas. Essas promessas são colocadas à disposição de todos quanto queiram obedecê-lo. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Então, a abundância é pela prosperidade. Mas eu preciso obedecer. Se eu desobedeço, posso sofrer muitas consequências. Uma outra situação que ele nos coloca a respeito do discípulo obediente é a estabilidade pela família.
a estabilidade pela família. E tem no versículo 3 que fala assim, ó, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Estabilidade na família, uma segurança na família. Uma família como um referencial, uma família que vai servir como um farol para poder orientar, mostrar, sabe, que muitas das vezes nós estamos num caminho errado, e se nós formos por aquele caminho errado, nós poderemos colidir contra uma rocha, ou ficarmos presos no monte de areia. A nossa embarcação, que é a nossa vida. Então, a estabilidade pela família. Promessas do Senhor àqueles discípulos obedientes. Então, a cada dia eu tenho que me esforçar. A cada dia eu preciso, sabe, fazer uma entrega da minha vida ao Senhor. Senhor, cuide. E o hino também cantado aqui, Ele cuidará bem de mim. Ele cuidará bem de mim. Que a grande preocupação do nosso Deus, o grande esforço do nosso Deus é cuidar cada dia mais de cada um de nós, de nos dar o melhor. No campo espiritual nós não podemos observar, não podemos observar o que acontece no mundo espiritual, mas existe uma grande batalha no mundo espiritual, anjos guerreando, para poder prejudicar você, para poder colocar você na pior situação. Mas os anjos do Senhor estão lutando ao nosso favor, Você não consegue ver isso, nós não conseguimos ver isso. Mas existe uma batalha espiritual muito grande. A quinta situação a ser preenchida na nossa folha, a bênção pela obediência. Assim, versículo 4, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A bênção pela obediência. Já falei aqui, já fiz esse sinal algumas vezes aqui na igreja, quando nos diz respeito àquele famoso tapinha na testa. Ah, se eu tivesse escutado. Interessante que esse tapinha na testa nós não damos antes da coisa acontecer, nós damos depois que a coisa acontece. Depois que a coisa acontece que nós damos esse tapinha na testa. Nós poderíamos falar assim, dá um tapinha na testa. Por onde eu estava caminhando? Por onde o inimigo estava querendo me levar. Mas mesmo que o inimigo consiga carregar você, levar você para um determinado, puxar você, você está cedendo, o Senhor vai lá e te traz de volta. Você abrindo o teu coração, o Senhor te traz de volta. Te traz de volta e fala assim, não, isso aqui me pertence. Esse aqui é meu. O Senhor Jesus mesmo disse aqui, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. O inimigo pode fazer de tudo para levar você, e você pode estar até cedendo, mas chega um determinado ponto que Deus olha e fala assim, não, esse aqui é meu. Mas para que isso venha a acontecer, eu tenho que abrir o meu coração para o Senhor. Fala, Senhor, me ajude. Senhor, eu estou precisando da sua ajuda. Senhor, eu estou precisando de um socorro. Me ajude, Senhor. É necessário que eu abra o meu coração e me coloque diante do Senhor e peça perdão ao Senhor. Peço ao Senhor que Ele me ajude nesses momentos de grande dificuldade. É interessante que, virando a página aí dos irmãos, a prática da vida de obediência. Interessante que Deus, Ele pode pedir obediência, Ele pode pedir obediência a Ele diretamente. Deus pode pedir obediência diretamente a Ele. Mas Ele também pode exigir de nós obediência por meio do seu Filho. Nós obedecemos ao Filho dele. Ele também pode pedir obediência mediante ao Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos obedientes ao Espírito Santo de Deus. Mas Ele pode também pedir que nós sejamos obedientes à palavra dele. Ele pode pedir a cada um de nós que sejamos obedientes à igreja onde nós estamos congregados, onde eu estou servindo ao Senhor. Ele pode pedir obediência mediante aos pais. Obediência mediante aos pais. Lembra da promessa do Senhor em relação a nós, filhos? Seja obediente a vossos pais, para que se prolongue seus dias na face da terra e tudo te vá bem. Então a obediência também à palavra dos nossos pais, à palavra dos idosos.
Às vezes os adolescentes, os jovens não querem ouvir aquelas pessoas que têm um cabelo grisalho ou que ainda têm um cabelo, às vezes não quer dar obediência, não quer ouvir. Ah, seu tempo já passou, eu sei o que eu estou fazendo. E obediência à nossa liderança. Se você for obediente também à sua liderança eclesiástica, a liderança dentro da igreja, liderança lá no seu setor de trabalho, a liderança lá na escola onde você estuda. Se você mostrar ser uma pessoa obediente, só tem a lucrar, só tem a ganhar, irmãos. Procure ser contra o teu chefe e o teu patrão naquela empresa. Procure não cumprir com aquelas tarefas que o teu chefe ou o teu patrão, ele coloca para você realizar. Procure não cumprir. Ah, vamos fazer isso não. Quando o chefe chegar ali e te pedir, vem cá, eu não pedi você para fazer isso aqui, você estava afim de fazer não. Eu não estava com vontade de fazer. Você sofrerá consequências. Então quando se fala liderança, não se fala somente liderança evangélica, mas liderança como um todo. Precisamos estar sujeitos às lideranças, porque toda liderança foi instituída, constituída por Deus. Não existe na terra uma liderança que não seja constituída pelo Senhor Deus. Então precisamos estar sujeitos à obediência ao Senhor Deus, sujeitos à obediência ao Filho de Deus, sujeitos à obediência ao Espírito Santo de Deus, sujeitos à obediência aos nossos pais, sujeitos à obediência à igreja, sujeitos à obediência à igreja, sujeitos à obediência à liderança da igreja ou qualquer setor onde nós estivermos. Se eu for uma pessoa obediente, eu só tenho a lucrar. O filho obediente, ele só tem a lucrar, só lucro. Não tem desvantagens na vida do filho obediente ao Senhor. Prática da vida de obediência. Quais são essas práticas? Libera vida abundante. Libera vida abundante. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. João 12:50. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então, vida abundante, libera a vida abundante, é vida eterna. E essa vida eterna não vai começar após a sua morte. A vida eterna tem início a partir do momento que você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. A sua vida eterna começou naquele momento. Para você dar continuidade, porque aqui é apenas uma passagem. Aqui é apenas um preparo. Para nós desfrutarmos de tudo quanto o Senhor Deus preparou para cada um de nós. Então, libera vida abundante. No outro ponto, gera a contemplação da presença de Deus. Isso tudo aqui dentro de uma vida, uma prática de vida de obediência, gera a contemplação da presença de Deus. Quanto mais eu procuro ser uma pessoa obediente ao Senhor Deus, mais eu posso sentir a presença de Deus em minha vida. Sentir a presença de Deus na minha família, sentir a presença de Deus nos meus negócios, sentir a presença de Deus lá nos meus estudos, me ajudando em todas as áreas. Então gera a contemplação da presença de Deus. Às vezes alguns que não estão acostumados, quando vê um irmão no momento de louvor, chorando, erguendo dos braços e chorando, quando vê um irmão, no decorrer de uma mensagem, vê um irmão chorando, às vezes fala assim, está com problema. Mas aquele irmão está sentindo a presença de Deus. Coisas que outros estão assim, insensíveis, não conseguem sentir a presença de Deus. Eu não estou dizendo que na próxima semana tenhamos que trazer lenço para todo mundo aqui dentro. Não estou falando isso. Eu não estou dizendo também que por você não chorar, que você seja uma pessoa insensível. Não estou dizendo também isso. Mas não podemos olhar para aquele irmão que está chorando, sabe? Está naquele momento, é um momento dele com Deus. Não podemos olhar com um olhar crítico. Mas aquele irmão está contemplando a presença do Senhor, sentindo o Espírito Santo de Deus agindo na vida dele naquele momento. Mas através da obediência. Mas não é estar cantando, sabe? Cantar, estar louvando ao Senhor e estar, sabe, olhando alguma coisa, os vidros quebrados, olhando para o teto. Não, é estar sentindo aquela letra, sentindo a mensagem daquela música, sentindo o que o Senhor está falando através da sua palavra no momento da pregação. Está conectado com Deus, Então nós iremos contemplar a presença do Senhor. Um outro ponto, um versículo em Isaías 66, versículo 2, nos fala assim: e este eu estimo, ao humilde
e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Qual o nosso posicionamento? Qual o teu posicionamento diante da palavra do Senhor? Será que todos os cristãos, não estou falando de PIB Jardim Bom Pastor, mas todos os cristãos, têm dado um tempo para a leitura da palavra do Senhor? Um tempo diário para a leitura da palavra do Senhor? Pelo menos um versículo, você pega aquele versículo, você abre a palavra do Senhor, lê aquele versículo, medita naquele versículo, e fica meditando naquele versículo durante o dia. Onde que esse versículo? O que o Senhor quer falar ao meu coração por intermédio deste versículo, através desse versículo? O que Deus quer me mostrar? O que Deus quer me mostrar? O importante não é apenas demonstrar conhecimento. Às vezes eu gosto de falar isso, não como uma crítica, porque é bom, é bonito, e eu gostaria de ter essa habilidade de decorar o maior número de versículos possível na Bíblia. Gostaria de ter. Os nossos embaixadores aí são expertos nessa área, né? Eles decoram a quantidade enorme de versículos. Isso é muito bom, isso é excelente. Mas o importante também é unir o útil ao agradável. Não apenas o versículo em si, mas o que Deus está querendo me falar através desse versículo? O que Deus está querendo me dizer através desse texto bíblico? A este eu estimo. Quem ele estima? A humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Quando o Senhor mostra na palavra dele que alguma coisa está errada em nossas vidas, eu tenho que parar e pensar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude, porque eu estou indo na contramão da tua palavra. Me ajude, Senhor. Seja o falar demais, seja o ouvir demais, seja não estar prestando atenção em nada. Como encaro a presença do Senhor? Vou exemplificar aqui. Nós estamos no momento de culto. Sem mais, sem menos, você sirma e sai, vai lá embaixo no pátio, bate um papo, daqui a pouco você volta. Se nós falamos que o Senhor Deus se faz presente, e Ele quer falar ao nosso coração, Ele quer falar ao seu coração, eu estou virando as costas para Deus. Fala para eles aí, porque estou a fim de te ouvir agora não. Não estou a fim de te ouvir agora. Está ali, aguardando, sabe, assim, esperando uma oportunidade para Deus, sabe, é isso que eu precisava ouvir. É isso que Deus estava tentando me mostrar e eu não estava conseguindo ouvir, não estava conseguindo ver, não estava conseguindo sentir. Estar atento. Não apenas à palavra de quem está pregando, de quem está cantando, mas atento o que o Espírito de Deus quer falar ao teu coração, o que Deus está falando ao teu coração. Mas isso tudo através de uma obediência, através de um coração aquebrantado. O terceiro ponto nos diz o seguinte: traz maior intimidade com Deus. O que traz maior intimidade com Deus? A prática de vida de obediência traz maior intimidade com Deus. E o versículo nos fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Me revelarei a ele. Irmãos, não imagine que a revelação do Senhor a cada um de nós foi coisa do passado, que hoje Deus não se revela a cada um de nós. Deus não traz uma revelação para você através da palavra. Através da palavra, Deus se revela a você. Deus ele te mostra o que você precisa fazer. Mas para que isso aconteça ou venha a acontecer, é necessário que eu tenha um pequeno conhecimento da palavra. Eu busque dentro da palavra. Porque se eu não buscar a palavra, vai ser assim, de repente o inimigo pode colocar alguma coisa na sua cabeça e você achar que é de Deus. Paulo, na época Saulo, ele achava que estava fazendo bem. Estava fazendo bem para Deus. Aprisionando os cristãos, ele achava que estava contribuindo com Deus, fazendo o seu papel, estava agradando, porque ele era um fariseu. E os fariseus, eles acreditavam em Deus também.
Então ele achava que estava fazendo bem. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. A quarta situação estabelece alicerces inabaláveis. Estabelece quem está apto para isso. Aqueles que têm uma prática de vida de obediência. Deus estabelece alicerces inabaláveis. Quanto mais eu buscar a presença do Senhor, quanto mais eu buscar este meu Deus, eu vou criando alicerces. Ele vai criando alicerces. Não sou eu que vou criando alicerces. Ele vai criando alicerces em nossas vidas. Vai nos preparando, vai nos fortalecendo cada vez mais. Porque o homem por si só ele não consegue se fortalecer. Eu vou me fortalecer. Não, Deus é que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. A palavra ainda nos diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Repetindo, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então é muito importante essa observação na palavra do Senhor, estarmos firmados nesta palavra, para que de repente essa tua casa não venha desmoronar. Mas caso esta casa venha mostrar alguma rachadura, esteja prestes a cair, Deus vai lá e te tira dos escombros, porque você quer sair dali. Ele vai e te tira dos escombros, porque de repente você, em determinado momento, tomou uma decisão equivocada, tomou uma decisão errada, agora destruiu tudo, agora acabou tudo na minha vida. Não acabou tudo na tua vida. Deus vai lá no meio dos escombros, retira você e te dá a oportunidade novamente para você reerguer a sua casa. Porque essa é a intenção de Deus na nossa vida, que possamos reerguer a nossa casa, esse templo que somos nós. Mas o inimigo não, o inimigo quer que você fique lá embaixo, lá no meio daqueles escombros, você fique lá sepultado no meio daqueles entulhos. Mas Deus não, Deus ele quer trazer você para cima, trazer você para uma nova vida, para uma nova oportunidade. Isso mediante a obediência. E fechando aqui, quando fala, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando eu me coloco diante do Senhor 100% em desobediência. Sabe de uma coisa? Não gosto de igreja, eu estou ali na igreja, mas é para passar meu tempo, porque meu pai falou que é um lugar bom, um bom lugar, então eu estou ali, mas não. A partir do momento que eu me coloco diante do Senhor, eu falo, Senhor, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero ser uma nova criatura. E o Senhor vai, na sua infinita misericórdia, te ajudar. Apóstolo Paulo falou assim, miserável homem que sou. E nós não podemos, eu não posso falar assim, eu sou um homem que... Apóstolo Paulo falou, miserável homem que sou. Todos nós precisamos daquela humildade que nós lemos anteriormente. Precisamos ser humildes para reconhecer os nossos erros e pedir ao Senhor uma ajuda. Senhor, me ajude. Aqui que o Senhor Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. No número 5 nos diz ainda assim, cria um ambiente de honra. Cria um ambiente de honra para quem? Para aqueles que praticam a obediência. Ele cria um ambiente de honra. Em João capítulo 12, versículo número 26, nos diz assim, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Olha só que coisa magnífica. Onde estou, palavra do Senhor Jesus, onde estou, o meu servo também estará. Onde estou, o meu servo também estará. O meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. De acordo com João capítulo 12, versículo número 26, já partindo praticamente para o final, nos diz assim no versículo 5, versículo 6, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você seja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel.
Quando ele faz essa promessa aqui, quando ele está falando a respeito de filhos, de família, é você crescer, você, sabe, criar os seus filhos, e os seus filhos serem alegria na sua vida, os seus netos serem uma alegria também na sua vida. Lógico que nós sabemos que tudo não ocorre segundo a nossa vontade, que em determinado momento, um filho ou um neto pode escolher o seu próprio caminho, mas desde que aquele filho e aquele neto siga as nossas orientações, seja obediente ao Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Se eu for obediente, eu verei a prosperidade de Jerusalém. No caso aqui, a nossa família, todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel, haja paz no seu coração. Havendo paz no seu coração, você será eternamente grato e obediente ao Senhor. Vamos aceitar e praticar o chamado de Deus para a nossa obediência? É uma pergunta que fica aí para os irmãos. Vamos aceitar e praticar o chamado de Deus para a obediência? É uma pergunta que eu deixo para a igreja, que eu deixo para mim mesmo, coloco para mim mesmo, Cláudio. Vamos aceitar e praticar o chamado de Deus para a obediência? Que a tendência é a desobediência. A tendência é a desobediência. Você não lembra, mas muitas das vezes os seus pais falam assim: menino, vem cá, menina, volta aqui, aonde você vai? Não quero que você caminhe por aí. A tendência nossa é a desobediência, mas nossos pais estão sempre nos chamando para a obediência, sempre nos chamando. E quando nós obedecemos aos nossos pais, só temos a ganhar. E se nós obedecemos aos nossos pais e só temos a ganhar, imagine obedecendo ao Pai Celeste. Vamos aceitar e praticar o chamado de Deus para a obediência? Eu espero que esta mensagem, a mensagem desta noite, sirva como uma reflexão e uma introspecção, que você possa olhar para dentro de você mesmo, ou dentro de você mesma. Estou sendo obediente ao Senhor? Estou sendo obediente ao meu Deus? Não basta apenas eu carregar a Bíblia. Não basta apenas eu carregar a Bíblia. Não basta apenas eu ler a Bíblia. Mas eu preciso saber no que nela está contido e preciso ser obediente a esta palavra. Eu sendo obediente a essa palavra porque ela é a palavra de Deus. Aqui está o manual. O livro, a Bíblia é o único livro onde o autor está do seu lado todos os dias. Todos os dias. Os outros livros não. Você pega livros de vários escritores, ele escreveu o livro e você tem o livro em casa e você nem sabe onde ele mora. Nem sabe onde ele mora. Mas a Bíblia não. É o único livro onde o autor está contigo, está ao seu lado todos os dias, te chamando para a obediência. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando em nome e por amor de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome e por amor do seu Filho Jesus, te pedimos, ó Senhor Deus, que perdoe, ó Senhor Deus, os nossos passos errados, ó Senhor Deus, e nos traga, ó Senhor, para uma grande realidade, ó Senhor Deus, da obediência à Tua palavra, ó Senhor. Nos ajude, ó Senhor, a cada instante, ó Senhor Deus. Nos mostre o caminho, ó Senhor Deus, o caminho da obediência, ó Senhor Deus, para que sejamos e possamos desfrutar do melhor desta terra para cada um de nós. Ouça, ó Senhor, o clamor do coração de cada um dos Teus filhos nesta noite. Sabemos o que pensamos, o que fizemos durante o decorrer deste dia, ó Senhor. Sabemos o que fizemos e pensamos no decorrer desta semana que passou, do mês que passou, ó Senhor Deus. Mas em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te suplicar, nos ajude, ó Senhor Deus. Nos ajude, nos traga de volta para a obediência. Agradecimento este que fazemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.